Dia 81, Números 33, versículo 40, até o capítulo 35, versículo 34. Então o rei cananeu Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmoná. Partiram de Zalmoná e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam de Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam em Didom-Gade. Partiram de Didom-Gade e acamparam em Amon de Blataim. Acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei essa terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior, a tribo pequena deem uma herança menor, onde lhe cair a sorte. Esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas suas costas, e eles perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei em fazer com eles. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do mar Salgado para o leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão para o sul a Cades Barneia, e a saída será para Azar-Adar, e passará a Asmon. Depois essa fronteira rodeará Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste vocês terão um mar grande, essa é a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o mar grande até o Monte Or. Marquem a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Amate. E as saídas dessa fronteira serão Zedade, dali seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azar-Anã. Esta para vocês será a fronteira norte. E para a fronteira do lado leste, marque as fronteiras de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste em Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança do lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são esses os nomes dos homens que repartiram a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, Josué, o filho de Num, e escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São esses os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe,
filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Efode, da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã, da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Panaque, da tribo dos filhos de Issacar, o chefe Paltiel, filhos de Azã, dos filhos da tribo de Aser, o chefe Aiude, filho de Seloni, dos filhos da tribo de Naftali, o chefe, filho de Amiúde. A esses o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que de herança de sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o seu gado, para os seus rebanhos e para os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor, fora da cidade. Do lado leste, vocês devem medir 900 metros ao sul, 900 metros ao leste, 900 metros da cidade do meio. Estes lhes serão os campos de pastagens ao redor da cidade. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades refúgios, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagens. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser de herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolho para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para o seu julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel, e para os estrangeiros, e para os que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a sua morte, essa pessoa deve morrer. É homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver em sua mão, que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida deve ser morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu a pessoa será morto, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar a sua morte, e essa pessoa morrer não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua casa e à sua cidade refúgio, onde
havia se refugiado, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade, de refúgio onde tinha se refugiado, o vingador do sangue encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua posse. Essas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não poderá depor contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado da morte, e ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contamine a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Lucas capítulo 5, do versículo 12 até o 18. Aconteceu que quando, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado do seu mal. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho a todo o povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhasse cada vez mais, e a grande multidão afluíam então para ouvir Jesus, para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para os lugares mais solitários e orava. E aconteceu, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando alguma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram até o telhado. E pelas telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas em frente a Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil fazer? O que é mais difícil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas isso que é para vocês, saibam então que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: Eu digo a você agora, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. E ele então se levantou, deixando tudo, o seguiu. Salmos capítulo 65, do versículo 1 ao 13. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagaram os votos. Ó tu, que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas, por causa de suas iniquidades. Se prevalecerem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele quem escolhes e te aproximas de ti,
para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o seu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, com a tua força consolida os montes, cingindo de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regras. Tu enriquece grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, irregando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu amoleces os chuviscosos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Provérbios capítulo 11, versículo 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Deus abençoe, um abençoado e excelente dia.